Para iniciar, então, gostaria de recitar o versículo de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, que diz: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como introdução, eu gostaria de trazer um trecho da Confissão de Fé de Westminster que traz algo a respeito da fidelidade de Deus. Diz: a fidelidade de Deus constitui um dos atributos mais consoladores e fundamentais para a fé cristã. Em um mundo que é marcado pela inconstância humana e pela constante mudança, a Igreja de Cristo fundamenta sua esperança na imutável fidelidade do Deus triuno. A Confissão de Fé afirma categoricamente que Deus é imutável em seu amor e fidelidade, estabelecendo este atributo como um pilar da teologia. Nós podemos ver isso lá no capítulo 2, parágrafo 1º. O que eu gostaria aqui, fazendo uma introdução, mostrar para os irmãos com este tema, é que a fidelidade ela é um atributo fundamental do caráter de Deus. Nós vamos ver isso em seus detalhes, e nós vamos ver também que ela se comunica, querendo ou não, com outros atributos, o que vai tornar cada vez mais claro isso para nós. Ela relaciona-se intimamente com a sua imutabilidade e verdade, que é uma das características, e o fundamento da confiança cristã e esperança escatológica está justamente na fidelidade de Deus, principalmente a fidelidade pactual. E por fim, eu vou mostrar um pouco também que ela contrasta com a nossa instabilidade humana. Então, eu trouxe aqui apenas 2 blocos, eu tinha colorido, mas eu acho que perdeu na hora que eu exportei o documento, que é mostrando Deus e a humanidade. A característica de Deus é que Ele é perfeitamente fiel, imutável, e Ele sempre cumpre as suas promessas. Em contrapartida, quando nós olhamos para o homem, e o homem eu digo homem e mulher, criação, nós vemos instabilidade, mutabilidade, e frequentemente nós falhamos naquilo que nos propomos a cumprir. Então, antes de entrar em mais detalhes, vamos para a definição. O que é a fidelidade de Deus? É tema, parece que comum nas igrejas, que a gente entende o que é isso, né? Se a gente pergunta para algum irmão, você sabia que Deus é fiel? Esse irmão vai falar, eu sei, Deus é fiel. Não é muito difícil a gente, andando de carro na rua, encontrar algum carro com adesivo grandão. Deus é fiel. E aí a gente imagina, será que aquela pessoa sabe o que ela está dizendo? Por vezes não. Geralmente quando os evangélicos dizem Deus é fiel, tem por detrás disso não a fidelidade pactual de Deus, mas infelizmente tem toda uma antropologia por detrás. O homem olha para Deus e diz, Deus é fiel, e Ele vai cumprir as suas promessas. Mas que promessas? E aí ele imagina que são seus sonhos, os seus projetos de vida, o seu trabalho, o seu casamento e assim por diante. Não significa que Deus não nos abençoe nessas áreas, mas fidelidade de Deus não está resumida a isso. Quando nós olhamos por esse prisma, nós estamos olhando com uma visão carnal para a fidelidade de Deus. Deus ele é fiel então porque Ele abençoa os meus planos, os meus desejos, aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero alcançar? Será que isso é a fidelidade de Deus? Veja, a fidelidade divina é a perfeição pela qual Deus permanece sempre fiel a si mesmo, às suas promessas e a seu povo. Deus, ele é verdadeiro consigo mesmo. É uma característica essencial do caráter de Deus. Arthur W. Plink, ele diz que se Deus não fosse fiel, ele não poderia ser Deus. É uma característica divina. Deus ele não pode deixar de ser fiel, porque em primeiro lugar, Ele é fiel a si mesmo, Ele é verdadeiro consigo mesmo. Tudo aquilo que Ele propõe a se fazer, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Nós vamos ver os desdobramentos disso, nas 2 nuances, mas resumidamente Deus ele é fiel a si mesmo. Isso que nós devemos ter em mente quando nós falamos Deus é fiel. Ele é fiel à sua pessoa, à sua palavra. Ele cumpre todas as suas promessas, e Ele mantém uma aliança com o seu povo. Veja, em alguns cânticos nós escutamos, Deus é fiel, fiel a mim, né? O nosso irmão Napoleão até abriu aqui.
Na nossa versão, aqui na igreja, nós falamos Deus, como é que está mesmo? Fiel assim. Deus é fiel, fiel assim. Deus não é fiel a mim. Deus, ele é fiel assim. Deus, ele é fiel a si mesmo, as tuas promessas. E nós só vamos entender que promessas são essas quando nós entendemos o nosso Deus e o que ele promete. É interessante que quando eu estava no processo de transição, de saindo de uma igreja antiga para ir para uma de linha mais reformada, a presbiteriana, eu lembro que foi um processo que durou meses, né? E eu me debrucei muito em um pregador específico, e em todas as suas pregações ele falava: você tem que se apoiar nas promessas de Deus, você tem que lembrar das promessas feitas a ti e ao seu povo. E aí eu ficava pensando, muito bom, meu irmão pregador, mas que promessas são essas? O que ele prometeu? Por favor, cite na hora que você vai falar isso. E veja, ele poderia citar algumas? Poderia, mas é uma obrigação cristã sabermos as promessas que o nosso Senhor tem para nós. Nós devemos saber aquilo que Ele promete, porque senão nós não conhecemos, nós não temos um relacionamento, uma intimidade com Deus. Então, quando falamos de promessas, não devemos falar num sentido apenas abstrato, devemos ter ciência daquilo que estamos evocando, daquilo que estamos clamando, pedindo, nos apoiando. É a mesma coisa quando o reverendo, ele diz que, quando ele vai fazer quando ele convoca a igreja a fazer a oração do Pai Nosso, ele fala, não seja uma simples repetição, mas que cada palavra, cada sentença, você entenda o significado daquilo que você está pedindo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós tivemos estudos que estudaram cada sentença da petição. Mas a mesma coisa é quando falamos das promessas de Deus, das promessas de aliança. Então vamos ver algumas características de aliança. Nós fizemos a definição da fidelidade divina, que é basicamente a perfeição pela qual Deus permanece fiel a si mesmo, e nós vemos que isso tem alguns desdobramentos, como ele é verdadeiro consigo, ele cumpre as suas promessas e ele mantém uma aliança com o seu povo. Trazendo a fundamentação do Antigo Testamento, eu quero trazer um pouco dessa visão pactual, porque é impossível, quando nós falamos de fidelidade de Deus, não falarmos do Deus do pacto, ou do Deus da aliança. Foi até uma petição da minha esposa, que falou, traga a sua aula só sobre a teologia do pacto. E daria para trazer, mas como mais à frente nós vamos estudar a teologia pactual, vamos ver o pacto de obras, o pacto de graça, e vamos entrar nesses temas, eu pensei em deixar um pouco mais abrangente, e deixo como uma lição de casa para os irmãos se deleitarem. Estude as alianças, estude a respeito do pacto, e você vai ver quão maravilhoso é o nosso Deus para nós, e quão seguro nós estamos em tuas promessas. Mas vamos ver um pouquinho aqui também. Eu começo evocando um trecho da teologia sistemática de Charles Hodge, que diz, o termo hebraico, emet, deriva da raiz aman, que significa ser firme, estável, confiável. Essa mesma raiz dá origem ao nosso amém, expressão que reconhece a confiabilidade das palavras divinas. E João Calvino, nas Institutas, ele diz que quando Deus se revela como fiel, ele nos assegura que as suas promessas são tão certas quanto sua própria natureza é imutável. Veja, não é aqui um pai prometendo algo ao seu filho que diz, se der certo, no fim do ano eu cumpro minha palavra. Se der certo, se as coisas cooperarem, eu vou manter a minha palavra. Não, as promessas de Deus são tão imutáveis quanto o próprio Deus é imutável. Não tem como se contradizerem ou não tem como não se realizarem. Isso é maravilhoso. E só sobre as citações, como às vezes eu trago um pouco mais de uma citação, para não deixar aqui embaixo muito cheio, eu coloquei as referências e ao fim os irmãos podem consultar na bibliografia, tá bom? Então, continuando, vamos ver alguns textos no Antigo Testamento. Veja, são vários textos, diversos textos. Poderíamos ficar aqui só lendo versículos, só lendo perícopes, textos inteiros. Mas, para a dinâmica da aula, eu trouxe alguns textos selecionados e eu peço ajuda aos irmãos. Vão abrindo comigo nos textos e eu peço para que cada um vá lendo. Um irmão, por favor, abre em Deuteronômio 7, capítulo 7, e leia o versículo 9. Outro irmão, que já está vendo que alguém está abrindo em Deuteronômio, abra nos Salmos, livro dos Salmos, Salmo de número 89,
e deixa preparado os versos 1 e 2. Um outro irmão, por favor, abre em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. E um outro irmão, por favor, abre em Isaías 49, versículo 7. Quem achou em Deuteronômio 7, 9, por favor? Deus é fiel, é um Deus que guarda a sua aliança. O irmão pediu a palavra? Quem abriu no livro dos Salmos, 89, versos 1 e 2? Salmos 89, versos 1 e 2. Até aí tá bom. Obrigado. Mostra que a fidelidade ela é estabelecida nos céus. Proclamaremos as misericórdias do Senhor, evocaremos a tua fidelidade. Quem abriu em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23? Obrigado. Misericórdias, elas são renovadas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E quem achou em Isaías 49, verso 7? Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Obrigado. O Santo de Israel, ele é fiel. Ainda Charles Rod diz que a fidelidade de Deus é a garantia divina de que todas as suas promessas, quer de bênçãos, quer de juízo, são infalivelmente cumpridas. E essa perspectiva da teologia, ela enfatiza tanto a dimensão consoladora da fidelidade do Senhor, quanto a dimensão solene da fidelidade divina. A respeito dos juízos, nós vamos ter alguns tópicos exclusivos para isso. Se algum irmão tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode levantar a mão, tá? Então, nós trouxemos uma pequena fundamentação no Antigo Testamento, são diversos textos, são diversos salmos, é um salmo mais lindo que o outro, então recomendo aos irmãos que se debrucem nesses versículos, nesses textos. E agora nós vamos ver um pouco na fundamentação do Novo Testamento. Até aqui, alguma dúvida? Sigamos. O Novo Testamento, ele aprofunda o conceito da fidelidade divina. Paulo, ele afirma, como nós lemos já, fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você quer ver o ápice, o ponto alto e supremo da fidelidade de Deus? Olhe para Jesus, olhe para Cristo. No Novo Testamento isso fica evidente, cristalino. Deus mostra a sua fidelidade, cumprindo todas as tuas promessas, principalmente messiânicas, na pessoa de teu Filho Jesus. Se hoje nós temos comunhão com Cristo Jesus, é por conta da fidelidade divina. É por conta desse amor pactual do nosso Deus. Em 1 Coríntios 1,9, nós vimos já que fiel é Deus que nos chama. Um irmão abra, por gentileza, fazendo a mesma dinâmica. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Um outro irmão, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Um outro irmão, Hebreus 10, 23. E um outro, na epístola de 1 João, capítulo 1, verso 9. Quem achou em 1 Tessalonicenses 5, 24, pode ler, por favor. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Obrigado. Quem achou em 2 Timóteo 2,13?
2 Timóteo. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Quem achou em Hebreus 10, 23? Quem fez a promessa é fiel. Em 1 João 1, 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e toda a injustiça. Trouxe alguns termos bíblicos, principalmente no hebraico, para que possamos entender um pouco mais. São as principais palavras que, quando nós pesquisamos a respeito da fidelidade, nós encontramos, que é emuná e hesed. Tem os seus equivalentes no grego, eu acabei não colocando aqui, mas os irmãos podem se aprofundar no estudo aqui, nas duas fontes que eu deixei para os irmãos, já com as páginas, é só pegar a obra e ir diretamente na fonte. É o compêndio é a enciclopédia da Bíblia, o volume 2, e o Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese também, volume 2 também. Sempre quando nós vemos essas duas palavras relacionadas e ligadas à fidelidade, nós encontramos os seguintes principais significados: firmeza, estabilidade, fidelidade. E isso basicamente traduz a constância divina. Quando nós vimos hesed, que também aparece em ligação com emuná, nós encontramos o amor leal, misericórdia, fiel, ou seja, a bondade pactual de Deus. Sempre estão interligadas. Tanto a fidelidade, a firmeza e a estabilidade, quanto o seu amor leal, a sua bondade pactual. Por isso, como eu disse anteriormente, não tem como nós estudarmos a fidelidade e querer entender ela em sua plenitude sem entender o pacto, sem entender o Deus do pacto, a teologia pactual. Por isso, nós vamos ver agora algumas manifestações da fidelidade de Deus, e aí sim eu vou entrar em alguns aspectos da aliança. Mas comecemos aqui na manifestação da fidelidade que podemos encontrar, por exemplo, na criação. O irmão abra, por gentileza, em Hebreus capítulo 1, verso 3, e um outro irmão abre em Efésios 1, 11. Quem achou em Hebreus 1, 3? Ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Uma das principais manifestações da fidelidade que nós podemos encontrar é na criação. Deus, ele sustenta todas as coisas. Nós não acreditamos que Deus deu partida no mundo, como num relógio, e deixou por conta própria. Não, ele sustenta. Se cada planta ainda está de pé, ou cada folha cai de sua árvore, se os pássaros têm o seu alimento, se os leõezinhos também têm o que comer, é porque Deus, ele sustenta a sua criação. Um outro aspecto que nós podemos ver a manifestação da fidelidade divina é na providência. Quem achou em Efésios 1:11? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus, ele governa soberanamente. Não precisamos ir longe. Temos inúmeros exemplos para evocar a respeito da providência. Basta que cada um de nós olhe para a própria vida. Você estaria aqui por conta própria? Quando nós olhamos, fazemos o exercício de reflexão e olhamos o nosso passado, tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que enfrentamos, onde poderíamos estar hoje? É Deus com a sua misericordiosa e fiel aliança conosco, a sua fiel providência, cuidando do percurso da nossa vida, da nossa história. Nós poderíamos trazer inúmeros exemplos bíblicos, mas pense na sua vida, pense na sua história. Deus, ele cuidou providencialmente para que você hoje estivesse aqui, para que hoje você entendesse o Evangelho, para que hoje você amasse o Senhor Jesus. E na aliança, principalmente, Deus, ele mantém um compromisso que é eterno. Não é um compromisso duradouro, não é um compromisso apenas longínquo, é um compromisso eterno com o teu povo.
A teologia reformada reconhece que a fidelidade de Deus se manifesta primariamente no contexto da aliança. O teólogo reformado italiano Girolamo Zanchi, e eu vou falar brasileirado mesmo, disse o seguinte: Deus também é absolutamente imutável em relação aos seus propósitos e promessas. Os decretos de Deus não são apenas imutáveis quanto ao próprio Deus, mas são imutáveis também em relação aos objetos desses decretos, ao teu povo. A Confissão de Westminster declara o seguinte: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Essa estrutura pactual demonstra que a fidelidade de Deus, ela não é arbitrária. Deus, ele não, hoje eu estou a fim de salvar esse aqui. Não, agora eu acho que vou salvar esse outro aqui. Essa nação agora é minha escolhida. Não. Ela é estabelecida em compromissos solenes que ele mesmo se impôs por sua graça soberana. Ele não escolhe alguém e depois rejeita essa pessoa, falando, veja, eu chamei o Napoleão para o meu pacto, mas agora, não, ele anda muito rebelde, quebra muito minha aliança, vai embora. Não, ele se impôs essa obrigação, esse compromisso solene. Nós podemos ver isso em alguns pactos de diversos na Bíblia. Por exemplo, o pacto abraâmico. Ali, em Gênesis 15, nós temos promessas que são incondicionais. Nós temos uma ratificação que ela é unilateral. Depois os irmãos leem com calma o capítulo todo e os próximos, mas basicamente, quando Deus chama Abraão para fazer o pacto, e ele coloca e dispõe os animais ali nas partes, o compromisso era o seguinte, que um deveria passar e o outro deveria passar. De forma que aquele que não cumprisse o pacto, deveria ter o seu corpo rasgado, como o dos animais que estavam colocados ali, partidos ao meio. A questão é, o homem poderia, Abraão ou qualquer um de nós posteriormente, poderia cumprir o pacto? Não. E demonstramos isso diversas vezes, tanto na história bíblica quanto em nossa vida também. Por isso que somente Deus passa e consome todos os animais, mostrando que Ele era responsável pela sua parte como soberano, mas também pela parte do homem. Era uma ratificação unilateral. Meio que Deus diz ali, veja, você não é capaz de cumprir o pacto que eu estabeleci. Lá no futuro terá alguém que cumprirá, Cristo Jesus cumprirá. Mas o pacto é isso, Deus assume responsabilidade da parte dele e da parte também do homem. Nós temos o pacto mosaico, que recebemos a pedagogia da lei, a preservação de Israel. Nós temos o pacto davídico, que mostra que o reino será eterno, que é eterno, através de Cristo. A fidelidade apesar da infidelidade, como demonstrado lá em 2 Samuel, capítulo 7, e assim por diante. E, na nova aliança, como eu disse, nós temos o cumprimento supremo em Cristo. Não tem como estudarmos a fidelidade de Deus longe da teologia pactual, longe dos pactos que ele demonstra ali. Mas tudo isso são pactos que estão dentro de um pacto, ok? Quando vemos, se Deus quiser, Deus nos dará a graça para estudarmos. Temos aqui vários estudos só sobre a teologia do pacto e aí vai ser maravilhoso. Até aqui, alguma dúvida, meus irmãos? Ok? Então nós estamos mostrando que a fidelidade de Deus ela é plenamente conhecida através da estrutura pactual. Deus ele entra em compromisso com o povo que ele escolheu para si. E ele não vai descumprir a tua palavra. Porque senão ele teria que se auto-aniquilar. Ele teria que... ele seria infiel. E Deus não é infiel. Deus ele é fiel. Nós também vemos a manifestação da fidelidade divina através da redenção. Acho que dá tempo de ler. Por favor, um irmão abra em Lucas, capítulo 24, verso 44. Um outro abra em Gálatas 4:4. Um outro irmão abre em Filipenses 1:6. E um outro, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5.
Quem achou no Evangelho de Lucas 24:44? Faz um sinalzinho com a mão, por favor. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não foi simplesmente, olha, foi prometido assim, mas vamos cumprir em algumas partes e está tudo bem, vocês já entenderam que eu sou Messias. Não, importa que cumpra tudo, que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim. Quem achou em Gálatas 4:4? Faça um sinal. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós temos na redenção o cumprimento das promessas messiânicas. Na santificação, ele completa a obra que foi iniciada, e ele diz que vai completar aquilo que foi iniciado. Quem achou em Filipenses 1:6? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Não tem como alguém que se ache ou se diga cristão não ser santo, porque uma obra foi iniciada na vida dessa pessoa, portanto, ela irá se desenvolver até o fim da sua vida. Na glorificação, nós temos também a preservação do Senhor até o fim. Quem achou em 1 Pedro 1:5? E sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós temos essa promessa também de preservação até o fim. Nós temos também algumas implicações doutrinárias da fidelidade de Deus. Por exemplo, a eleição. Um irmão abra em Efésios 1 e separe os versículos 4 e 5. Um outro abre em Romanos 8, os versos 29 e 30. Um outro irmão abra em Romanos 5, 1. Quem abriu em Romanos 8, 29 e 30, deixa preparado também o 33 e 34, que já está próximo. E um outro irmão, por favor, Filipenses nós acabamos de ler, abre em João capítulo 10, versículos 28 e 29. Quem achou em Efésios 1, 4 ao 5? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós temos uma escolha que ela é eterna, que foi desde a fundação do mundo e permanece firme, inalterável. Quem achou em Romanos 8, 29 ao 30? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É uma escolha eterna e ela permanecerá firme, permanece firme. Nós também vemos as implicações doutrinárias da fidelidade na justificação. Quem achou em Romanos 5, 1? E quem abriu lá em Romanos 8, 33 e 34 agora? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um veredito divino que ele é irreversível. E nós também temos a garantia da perseverança.
Quem achou João 10, 28 e 29? João 10. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar o povo do Senhor das mãos dele. E quem está falando isso? É um homem? É alguém que não tem garantias? Apenas? Não, é Cristo Jesus, o Deus homem. Ninguém pode arrebatar o povo do Senhor das mãos de Cristo. Ele garante isso. Os santos serão preservados até o fim. Na escatologia, nós temos também a garantia do cumprimento de todas as promessas. O irmão abra em Apocalipse 21, versos 3 e 5, e um outro irmão em 2 Pedro 3, 13. Apocalipse 21, 3, 5, 2 Pedro 3, 13. Um outro irmão em 2 Timóteo 2, 13. E um outro irmão abre em Efésios 2, 8 e 9 e Romanos 9, 16. Quem achou em Apocalipse 21, 3, 5? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E quem achou em 2 Pedro 3, 13? Ou seja, Deus ele cumprirá todas as promessas finais. Todas as promessas que foram feitas serão cumpridas. O microfone aqui. Você poderia voltar um slide? Isso. Ali na perseverança, né? Na perseverança dos santos. É muito interessante que quando a gente passa por algumas adversidades na vida, eu quando saí de igrejas mais pentecostais e vim para a igreja mais reformada, quando a gente conhece as doutrinas da graça, a gente percebe uma segurança, porque eu sempre vivi assim a minha vida numa instabilidade, no sentido de que um dia eu estava muito bem, ou seja, a minha salvação ela estava garantida. Aí no outro dia eu pequei e aí eu achava que eu tinha perdido a minha salvação. Então, quando a gente percebe que Deus ele é fiel a si mesmo, Ele tem a fidelidade primeiramente para com Ele e a sua aliança, eu percebo que não é de fato a minha performance, né? Isso não significa que a gente não vai, como o pastor falou, viver uma vida em gratidão ao que Ele fez, né? A gente vai obedecer à lei como resultado do que Ele já fez por nós. Porque é muito fácil, o nosso coração ele é muito pecador nesse sentido de, quando nós estamos num dia mau, a gente pode cair nesse erro de achar que a nossa salvação também está correndo risco. Só que a gente precisa descansar no Senhor, entender que Ele é fiel a si mesmo e de que não é aquilo que eu faço que faz com que Ele me ame menos, né, ou me ame mais, e faz com que eu perca a minha salvação. Então, a fidelidade de Deus, ela nos traz essa segurança. Isso é maravilhoso. Sem dúvida. Quando nós baseamos a nossa saúde espiritual na nossa dinâmica diária, nesse dia eu fui bem, cumpri todos os requisitos, então meu saldo está positivo. Nesse dia deu tudo errado. Não li, não orei, não meditei, não fiz nada. Eu acho que o meu saldo hoje está negativo com o Senhor. Isso nada mais é do que querer basear a sua salvação em obras. É quando você acha que o seu mérito pode aumentar a sua relação com Deus ou diminuí-lo. Quando na verdade nós temos a garantia de que Deus sempre nos amará, através do seu pacto. Por isso que é tão importante que nós entendamos a fidelidade de Deus e entendamos a fidelidade de Deus também num contexto pactual. Ele assume a responsabilidade e Ele garante: eu cuidarei de você, eu te amarei eternamente. Não haverá um dia em que você pecou e não vou te amar hoje.
E aí alguns podem imaginar, é fácil você falar isso. Isso vai dar uma carta branca para que os cristãos pequem e digam, estou seguro em Deus, Ele me perdoará. Se você algum dia pensou dessa forma, cuidado, tem chance de você não ser um cristão. Um cristão jamais pensará isso. Por causa desse amor pactual, por causa dessa fidelidade divina, isso nos constrange e faz com que sejamos cada vez mais fiéis aos seus pactos. Não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. Isso nos constrange e nos leva cada vez mais a uma fidelidade pactual com o nosso Deus também, que é fiel ao seu pacto. Nós lemos então Apocalipse, lemos 2 Pedro? Lemos? Ok, então nós vimos que ele cumprirá todas as promessas finais. Nós temos a segurança da salvação. Quem achou em 2 Timóteo 2,13? Segunda Timóteo 2,13 apenas. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Como nós acabamos de ouvir aqui. A nossa salvação ela é baseada na fidelidade divina e não em nossos méritos ou naquilo que nós podemos oferecer. E por fim, destacando ainda mais aquilo que já foi dito, tanto aqui quanto no tópico, ela não depende de mérito humano, mas da graça soberana. Quem achou em Efésios 2, 8 e 9? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E quem achou em Romanos 9, 16? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Obrigado. Então nós vemos que não são os méritos humanos, mas sim a graça soberana. E por fim, aqui nós vamos ver algumas implicações doutrinárias na fidelidade no julgamento. E eu achei importante e oportuno trazer esse aspecto, porque peço desculpas, irmãos, pelas tosses constantes, que esses últimos dias eu tenho enfrentado um ataque de sinusite, e aí acaba ocasionando essas tosses. Mas voltando, por que tratar a fidelidade de Deus no julgamento? Porque geralmente quando nós pensamos em Deus é fiel, ou fidelidade de Deus, nós pensamos no quê? Nas coisas positivas. Lembramos da aliança, nós lembramos das promessas, lembramos do cuidado, do consolo, mas nós não lembramos que Deus ele também será fiel no seu julgamento. A fidelidade de Deus, ela não se manifesta apenas na sua misericórdia, mas também em sua justiça retributiva. Paulo, em Romanos 13, ele argumenta que o Senhor ele deve julgar o pecado a fim de ser fiel. Se Deus ele fosse um Deus bonzinho demais e falasse, veja, no fim das contas, você não me serviu, você não amou a Cristo, você não se converteu, mas deixa quieto, vai, eu vou passar um pano aqui, vou passar uma borracha, vou apagar todos os seus pecados e você está perdoado. Ele não seria fiel às suas palavras, concorda? Ele não seria fiel àquilo que ele prometeu, e ele prometeu misericórdia, mas ele também prometeu juízo. Nós podemos ver isso na Confissão de Fé de Westminster, que diz: Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo em justiça por Jesus Cristo, a quem foi dado todo o poder e autoridade para executar este juízo. Nesse dia, não só os anjos apóstatas serão julgados, mas também todas as pessoas que têm vivido sobre a terra aparecerão diante do tribunal de Cristo para prestar contas de seus pensamentos, palavras e ações, e receberão conforme o que tiverem praticado no corpo, sendo o bem ou sendo o mal. E essa dimensão da fidelidade divina garante que Deus ele não é indiferente ao pecado, e nem poderia ser, mas ele executará a justiça perfeita em conformidade com a sua natureza santa. Assim como ele promete toda sorte de bênçãos para o seu povo, aqueles que se arrependem e se achegam a ele, ele também mostra que derramará o seu juízo naqueles que estão longe dele. A fidelidade divina,
ficando aqui no julgamento e depois a gente vai ver a relação com outros atributos. Então veja, está prometido aos cristãos e aos teus filhos um lar eterno, o reino do Senhor, que Ele enxugará de nós todas as lágrimas, que Ele nos preservará até o fim. Mas saiba, se você estar aqui hoje e você não tem a certeza da sua salvação, você acha que, eu acho que não sou salvo, e nem quero saber disso agora, é um assunto que talvez a gente resolva mais para frente, tenho muitos anos ainda de vida. Cuidado, porque fora de Cristo só resta condenação. O que Ele promete àqueles que estão longe de Cristo é um lago de fogo, é juízo eterno. O Senhor Jesus, no seu retorno, não será um Senhor amigável, não será um Senhor manso, será um juiz. Ele julgará todas as nações. Todo o joelho se dobrará perante Cristo Jesus, uns em adoração, outros em temor e tremor. E não é um temor e tremor agradável, de olha o meu Senhor, mas de temer mesmo, de ter medo e saber que o juízo será lançado sobre as cabeças deles. Então veja, é um assunto seríssimo. Devemos estar seguros em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus não há segurança. Não há segurança no espiritismo, no islamismo, no judaísmo, somente em Cristo Jesus e na sua igreja, que é por meio do qual Ele manifesta a sua verdade e relaciona-se com o seu povo. Então é um assunto muito sério. Quando nós vamos falar de fidelidade de Deus, quando uma pessoa na rua fala, Deus é fiel, ela deveria ter plena certeza do que aquilo que ela está dizendo. Ele é fiel, com certeza. Ele cumprirá todas as tuas palavras, sejam elas misericordiosas ou sejam elas punitivas, de juízo, mas Ele vai cumprir. Por isso é um erro grotesco quando nós saímos para evangelizar e falamos, veja, Deus te ama, Deus ama todos vocês. Nem sempre, nem sempre. Você pode estar falando a uma pessoa que Deus Ele não ama. Ah, mas Deus Ele não ama o pecador e odeia o pecado? Não tem como você desatrelar a pessoa das suas ações. Quando as pessoas que se comparecerão perante o juízo, Deus Ele não vai falar, veja, aqui à minha direita coloque-se todas as suas ações e na minha esquerda as pessoas. Não, será a pessoa em sua integridade. Tudo aquilo que ela cometeu, que ela fez ou deixou de fazer, todos os seus pensamentos, palavras, ações. Percebe? Então não existe isso de Deus, Ele ama o pecador, Ele só não gosta, Ele só aborrece o pecado. Não, Ele aborrece o pecador que não está em Cristo Jesus e não está lavado e remido com o seu precioso sangue. Por isso é urgente que nos rendamos a Cristo. Isso é um alerta e um aviso a nós, que estamos ouvindo aqui ou no YouTube, e um alerta também para que possamos ecoar aqueles que estão próximos de nós, sejam os nossos familiares, sejam os nossos colegas de trabalho, sejam aqueles estranhos que às vezes puxam um assunto qualquer no ônibus, numa fila ou no mercado, enfim, onde quer que seja, Deus Ele cumprirá as suas palavras e as suas promessas, sejam elas de misericórdia ou sejam elas de juízo. Isso é um alerta para nós. Toda vez que os irmãos lerem em algum carro, ou ouvirem alguma música, ou ouvirem alguém falando, mesmo que não seja cristão, Deus é fiel, lembre-se disso. Ele é fiel também em seu julgamento. Ele é fiel também em seu julgamento. Ele não pode ser indiferente ao pecado, por conta da sua natureza santa. E nós vamos ver agora algumas relações da fidelidade com alguns outros atributos. Alguns deles nós já tratamos, nós vamos aqui pontuar novamente. Por exemplo, a fidelidade e a mutabilidade. Nós já pontuamos, mas vejamos aqui. A fidelidade divina, ela está intrinsecamente conectada à imutabilidade de Deus. Berkhoff, na Teologia Sistemática, diz o seguinte: Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. E não tem como ter sombra de variação nele, como nós vamos ver aqui, Tiago 1,17, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Essa ausência de variação ou sombra de mudança traz a fundamentação da nossa confiança na fidelidade divina. Nós podemos estar seguros no nosso Deus, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele promete. Nós vemos também, e lógica claramente,
a relação da fidelidade com a veracidade. A fidelidade de Deus está inseparavelmente ligada à sua veracidade, à sua verdade. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E em Tito 1:2 nós vemos, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos a nossa salvação, o nosso consolo, o nosso resgate. A fidelidade também se relaciona-se com a sua santidade, como acabamos de ver. A fidelidade de Deus também se expressa em sua santidade. Na confissão nós vemos: Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Isso significa que Deus ele não apenas cumpre as suas promessas de bênçãos, mas também executa os seus juízos. Ele também é fiel no seu julgamento, como acabamos de expor. E por fim, nós temos também a fidelidade com a misericórdia. O conceito hebraico de hesed, quando aparece essa palavra, frequentemente aparece em paralelo com emet, que significa fidelidade. Este termo denota um amor que é leal, uma misericórdia pactual, uma bondade que ela é inabalável. O Salmo 89:24 diz: A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão todos os dias de tua vida. Então, esses são os principais atributos que eu quis trazer para os irmãos para a gente lembrar. Quando nós falamos de fidelidade, não tem como não pensarmos na imutabilidade. Deus, ele não muda. Deus, ele permanece inalterável. Deus, ele é verdadeiro. Aquilo que ele diz, ele cumpre. Deus, ele é santo. Ele promete misericórdia, mas ele também promete juízo aos pecadores por conta da sua santidade, porque requer a punição dos pecados. E também nós temos a misericórdia, a fidelidade pactual, aquela que é derramada e manifestada no teu povo, naquele que ele escolhe para si. E por fim, eu gostaria de trazer algum destaque aqui da fidelidade versus a infidelidade, mostrando da fidelidade divina e a infidelidade humana. Após a queda, a humanidade ela torna-se totalmente corrompida e separada de Deus. É uma afirmação da confissão de fé e também é uma paráfrase daquilo que já diz em Romanos 3, ou do 1 ao 3, para ter todo o contexto. A Bíblia mostra a infidelidade humana de uma forma recorrente. Por exemplo, Israel no deserto. Eu nem trouxe textos porque as histórias já são bem frescas a nós, principalmente os irmãos da igreja que à noite acompanham a exposição no Antigo Testamento, sabem muito bem a murmuração do povo e a incredulidade do povo, constantes ali no deserto. Nós temos o período dos juízes, que daqui a pouquinho chegaremos lá, que tem um ciclo contínuo de apostasia, e cada um fez o que era mal perante o Senhor, fez aquilo que parecia o que era bom aos seus olhos, mas era mal perante o Senhor. Esse ciclo contínuo e vicioso de apostasia. E quando nós olhamos a monarquia, por exemplo, nós vemos os reis de Israel e de Judá marcados por constantes infidelidades. Então a Bíblia, ela não está aqui passando um pano e mostrando, não, a natureza humana é boa. Na verdade, algumas vezes ela se corrompe. Não, em toda a história bíblica nós temos a manifestação de que o ser humano, por vezes, e não raramente, ele é infiel. Ele quebra a aliança com o seu Deus. Seja no Israel no deserto, seja no período dos juízes, na monarquia, na nossa história, nós sempre vemos isso. E veja, a fidelidade de Deus, ela é inalterável e faz um grande contraste à nossa infidelidade. Mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, conforme nós lemos em 2 Timóteo. A fidelidade de Deus, ela é imutável e fundamentada em seu próprio caráter. É impossível que Deus não seja fiel, porque isso está ligado ao seu caráter divino. Nós temos então aqui, como já expomos, mas vamos destacar um pouquinho mais, a base da doutrina da perseverança dos santos. Deus, ele preserva os que santificou, apesar da infidelidade do povo. A segurança eterna depende da fidelidade divina, não da fidelidade humana. Não significa que um cristão age de qualquer jeito na sua vida, como já reforçamos, mas é sempre bom lembrar. Apesar dos nossos pecados, Deus, ele permanece fiel.
E isso é um constrangimento a nós e um estímulo para que tentamos cada vez mais cumprir os teus mandamentos, as tuas ordenanças e os teus estatutos. Na perseverança dos santos ainda, nós vemos que ela é uma obra de Deus, não do esforço humano. Os crentes, eles não podem cair total ou finalmente do estado de graça, porque a fidelidade de Deus garante sustento na fé, cumprimento das promessas e a salvação final, como nós já vimos em alguns versículos. E nossa irmã antecipou o assunto, mas nós vemos, e não é raro encontrar igrejas que dizem que, veja, se você não tomar cuidado, se você não andar diligentemente na sua caminhada cristã, você vai perder sua salvação. E chamam até mesmo de hereges aqueles que falam que a salvação não pode ser perdida, de que o santo não pode cair do estado de graça total ou finalmente. Mas nós não estamos falando aqui de uma doutrina humana, nós estamos ecoando aquilo que a Bíblia ensina. Deus garante a nossa salvação. E isso é uma humilhação para nós, porque se Ele deixássemos a depender de nós mesmos, 1/1000 de segundo apenas, nós perderíamos a nossa salvação. Tenha certeza disso. Eu, você, quebraríamos a aliança e estaríamos perdidos eternamente. Mas Ele não nos deixa entregues às nossas próprias vontades. Ele nos sustenta, Ele nos guarda. E mesmo que pecamos, mesmo que falhamos, mesmo que às vezes saiamos da rota, Ele nos puxa, nos corrige, nos disciplina e mostra: eu cuido de vocês, eu te abençoo, eu te guardo. Nosso irmão Napoleão? Quando eu fiz o estudo da aula passada, que é referente à graça, a palavra recede também aparece lá, com esse significado. E como é bom, como a irmã Tati nos disse aqui, descansar nessa garantia do Senhor. Ele é o garantidor da nossa salvação, da nossa santificação. E nós descansamos porque não depende de nós. Isso é maravilhoso. Tira um peso na nossa caminhada cristã. Aquele peso de eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão eu vou receber a condenação eterna. E querer se confiar nos seus próprios esforços. Que promessa maravilhosa temos de que não dependemos de nós mesmos, mas que Deus, Ele prepara tudo. Ele inicia a obra e conclui a obra. Não tem como não amarmos cada vez mais esse Deus que faz tudo isso por nós. Se nós não nos alegramos, se o nosso coração não aquece, se nós não nos empolgamos com esse Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa ainda não se encaixou no nosso entendimento, no nosso coração. Algum valor está invertido. Porque, meus irmãos, que garantia abençoadora e consoladora é saber de que Deus é Deus o suficiente para prometer, chamar, executar e cumprir até o fim. Que Deus estranho seria um Deus que não tem poder sobre nós, não pode nos garantir nada porque dependemos de nós mesmos, de que uma hora Ele está feliz com a gente e outra hora Ele está irado conosco. Que Deus estranho e mesquinho seria esse? Um Deus fraco, um Deus um tanto quanto caprichoso, um Deus que não se importa de fato com o seu povo. É um outro Deus, que não o Deus da Bíblia. Não tem como olharmos para as mesmas definições e falarmos, não, é o mesmo Deus olhado por prismas diferentes. Não. Um é o Deus bíblico, o outro é um Deus inventado. Não existe um meio termo. Nós seguimos o Deus bíblico. Ele garante que cumprirá as tuas promessas. Ele garante que separa para si um povo e cuidará desse povo até o fim dos tempos, até o fim da vida de cada um aqui. Ele garante, Ele diz e Ele cumprirá. Até aqui, há alguma dúvida? Alguma outra colocação? Nós vamos partir agora para as nossas aplicações. É a base de Hebreus 10, que diz que tendo nós experimentado tão grande salvação e pecando voluntariamente, não resta para nós nada senão uma terrível expectação de juízo. Esse é o texto usado 99% das vezes para trazer juízo sobre aqueles que têm dúvida de salvação. E é terrível usar esse texto porque aqui o autor ele está colocando, né, uma base de comparação. Ele não está colocando aqui
uma tese de juízo. Então, é difícil, para aqueles que vêm de igrejas pentecostais, muitos anos nelas, entender que esse texto se refere exatamente àqueles judeus que tomaram base do conhecimento, estiveram frente ao pacto e abandonaram aquilo que viram em Cristo, que era a última de todas as benevolências de Deus como base do pacto. Então, fica difícil um único versículo trazer uma base sólida para a perca de salvação. Há outros textos que eles gostam de usar, mas não tanto quanto esse, né? Então, só corroborando com o que foi dito anteriormente, essa é a base. E se nós pegarmos toda a Bíblia para destrinchar em apenas um único versículo, fica muito difícil, né? É colocar a Bíblia em contradição. Exatamente. Né? Por isso que quando nós temos que fazer teologia, desenvolver doutrina, nós precisamos do todo das Escrituras. Eu me aborreço quando alguém quer discutir alguma coisa e fala, mas e esse versículo? Não, mas esse outro versículo? E aí esquece de que a Bíblia originalmente não foi feita por versículos isolados e desconectados. São textos que possuem um princípio, um meio e um fim. Tem toda uma cadeia de pensamento. Então nós deveríamos tratar o texto com mais seriedade, entender todo o contexto, as suas aplicações e ver o todo das Escrituras. Porque afirmar de que não, através desse versículo nós podemos ver que o cristão ele pode sim perder sua salvação e ele não está seguro, é contradizer dezenas de outros textos. E na Bíblia existe contradição? Pode o Espírito do Senhor contradizer-se? Deus, uma hora ele fala, não, eu protejo e ninguém arrebata das minhas mãos. E no outro momento ele fala, veja, se vocês não andar direito aí, não posso fazer nada. Vocês vão cair, e se morrer quando caiu e não se arrependeu a tempo, perdeu a salvação. Mais ou menos isso que a doutrina explica. Então fica um tanto quanto, não só inseguro, mas quanto contradizente com o todo das Escrituras. Por isso que nós devemos olhar sempre o todo. Mas obrigado pela colocação. Então, podemos seguir? Algumas aplicações que a fidelidade de Deus ecoa em nossa vida e deve fazer com que tomemos ações. Em que áreas nós podemos ver isso e sermos estimulados a uma prática cristã cada vez melhor? Em primeiro lugar, a vida de oração. A fidelidade de Deus, ela fundamenta a nossa confiança na oração. Hebreus 4:16 diz que nós podemos nos achegar ante o trono de Deus com ousadia, coisa que antes não podíamos fazer. O véu nos separava. Tínhamos alguém ali que precisava de intermediar o nosso relacionamento com Deus. Agora temos um acesso direto. E por que nós negligenciamos tanto esse acesso direto com o nosso Deus? Por que nós não cultivamos uma vida de oração? E é um chamado aos irmãos, é um chamado a mim também. Nós, por vezes, nos achamos que somos autossuficientes no controle. Quer ver um exemplo? Quando você sai diariamente para o seu trabalho, você vai fazer a rota da sua casa para o seu trabalho, todos os dias você ora para que Deus te guarde e que te abençoe no caminho? Acho que nem todos os dias, ou quase nunca, porque é uma rota que você conhece, é uma rota que você está acostumado, você tem atalhos, você fala, não, está tranquilo, aqui eu consigo me virar. Mas faz uma viagem longa, de 1, 2, 3 horas, a primeira coisa que você faz antes de sair de casa geralmente é o quê? Uma oração para que Deus te guarde. E na prática nós mostramos de que, veja, quando as coisas parecem que não estão no controle, sobre o meu controle, eu coloco perante o Senhor. Senhor, me guarda, me abençoa, me proteja. Mas quando parece que as coisas estão sobre o meu controle, sobre o meu domínio, nós achamos que não precisamos colocar no controle do Senhor, na dependência do Senhor. E isso é uma ilusão, meus irmãos. Toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Por isso, tudo que colocarmos a mão, tudo que façamos, devemos colocar diante do Senhor. Tudo. Seja os negócios, seja o casamento, seja a nossa rotina, seja algo extraordinário, seja algo ordinário. Tudo nós devemos colocar em oração, agradecendo, pedindo, suplicando, tudo. Das coisas mais simples, às coisas que parecem que fogem do nosso controle. Na verdade, nada está em nosso controle, nada está sob o nosso poder, sobre as nossas mãos. A Tati quer a palavra, o microfone? É interessante que na sexta-feira, sabe aquele dia que dá tudo errado no trabalho?
tudo errado. Olha, foi um dia muito difícil, emocionalmente falando. E foi interessante que, na hora que a gente estava ali no computador, eu e a minha colega de trabalho, a gente parou, pensou assim, vamos orar? Porque parece que é a última coisa que a gente faz, quando, na verdade, deveria ser a primeira coisa a fazer, né? E ali a gente parou tudo e nós oramos, e na oração, né, a gente falou, Senhor, nos perdoe, porque como nós somos auto-independentes, como muitas vezes nós pensamos e agimos como se tudo dependesse de nós, sendo que, na verdade, não, Senhor, nos perdoe. Então, assim, no dia a dia, a gente comete muito esse pecado de achar que as coisas, elas realmente estão nas nossas mãos, e, na verdade, não estão. Duas coisas para pontuar a respeito disso. Geralmente nós olhamos com indignação para o povo de Israel e fala, como pode esse povo ser tão duro, tão rebelde, tão difícil? E nós somos exatamente iguais. Somos duros, rebeldes, inconstantes. É fácil olharmos o erro naquilo que está relatado, mas é difícil quando nós olhamos para nós mesmos. E esse aspecto da oração ser a última coisa mostra essa nossa rebeldia, mostra esse senso de independência. Eu consigo, eu estou no controle. E veja, é a primeira coisa que nós deveríamos fazer. Lutero, ele registrou algo muito interessante que disse o seguinte, meu dia está tão atarefado, eu tenho tantas coisas para resolver nesse dia, eu preciso dedicar hoje uma boa parte do meu dia em oração antes, para depois resolver os meus deveres. Que tapa e que soco no estômago isso é para nós, não é mesmo? Quando na verdade a gente fala, eu tenho tanta coisa para resolver, vou resolver meus negócios, se der tempo, eu tiro um período de oração, se der tempo, eu vou ler um pouco as Escrituras. É a primeira coisa que nós deveríamos fazer. Faça esse exercício e você vai ver a mudança no seu dia. Como todos esses problemas vão ser melhor encaminhados quando você deposita tudo aos pés do nosso Senhor. Nós então podemos nos aproximar do Senhor com ousadia, como diz o autor aos Hebreus, porque Ele ouve e responde às nossas orações segundo a sua vontade. Não estamos falando com alguém que está distante e talvez escute, ou como Elias zombou dos profetas de Baal, fala um pouco mais alto, talvez ele esteja viajando, talvez esteja tirando um cochilo. Não, nós temos a garantia de que Ele está nos ouvindo em todo momento. E até quando não sabemos usar as palavras direito, até quando parece que não está tendo muito coerência aquilo que nós estamos falando, quando nós vamos a Ele, o Espírito Santo intercede em nosso favor. Ele leva as nossas orações até o trono do nosso Senhor. E mesmo quando a resposta parece tardar ao nosso tempo, à nossa perspectiva, Ele é fiel, Ele responde, Ele cuida segundo a sua vontade. Nós temos também a aplicação de como podemos lidar com o sofrimento. Deus, Ele permanece fiel não apenas quando está dando tudo certo na sua vida, quando o seu casamento está em plena harmonia e felicidade, quando o seu saldo bancário está no azul, no verde, está tudo ok, não tenho dívidas, minha saúde impecável, estou saudável, está tudo no controle. Ele permanece fiel também quando parece que o mundo está desmoronando em nós, também nas adversidades, também nas atribulações. Ele não permite a nós tentação além das nossas forças, diz Paulo em Coríntios. E as adversidades, os intempéries, as lutas da nossa vida produzem em nós perseverança e maturidade espiritual. Meus irmãos, Deus, Ele executa também disciplina sobre os seus filhos, seja por motivos quaisquer, seja porque estamos em pecado, um pecado específico, Ele quer tratar e Ele vai nos disciplinar, como um pai disciplina o filho que ama, como também Ele usa todas essas adversidades para o nosso bem. Às vezes não entendemos, às vezes nós olhamos tudo que está acontecendo ao nosso redor e falamos, para que tudo isso? Para que toda essa dor? Para que todo esse sofrimento? Para que tanto machucado? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele ainda está, Ele ainda permanece, Ele ainda será fiel às suas promessas. E uma delas é de que Ele nos acrisolaria, de que como a prata, o ouro passa pelo fogo para ser purificado e remover as imperfeições, Deus, Ele também faz esse processo conosco.
Então não achemos que Deus está distante nas adversidades e Ele está próximo nas bênçãos. Em ambos, Deus está presente. Em ambas as situações, em ambos os momentos, Deus está conosco e nós podemos correr a Ele em socorro, em consolo, em auxílio, em força, para que, se não nos livre daquela tribulação, passe conosco, nos sustentando, nos abençoando, e que possamos sair dali cada vez melhores. Um exemplo que eu deixei aqui para os irmãos lerem depois, mas uma história bem conhecida, é de Daniel 3, os amigos de Daniel. Eles fizeram ali, ninguém pode falar que eles não foram fiéis, eles não se dobraram perante aquele Deus estranho, eles permaneceram fiéis àquilo que Deus exigia: não adorarás nem prestarás cultos a outros deuses. E ainda assim eles foram lançados na fornalha. Mas Deus os abençoou e os guardou lá dentro. E quando passarmos pelas fornalhas também das nossas vidas, Deus Ele irá nos abençoar. Deus irá nos guiar e nos santificar através do sofrimento. O cristão, ele lida com o sofrimento de uma forma diferente do que um pagão que não tem amparo, que não tem auxílio, que não tem socorro. Nos relacionamentos, nós podemos refletir a fidelidade divina no nosso casamento. Nós não somos fiéis, agradáveis, amorosos, apenas porque o nosso cônjuge é agradável. Nós somos principalmente porque recebemos tudo isso do nosso Deus. Veja, no nosso relacionamento com Deus, em sua fidelidade, Deus Ele nos ama incondicionalmente. Mesmo quando você falha, Deus Ele continua te amando. Quando você precisa de misericórdia e perdão, Ele te perdoa. Ele é misericordioso com você. Quando você não merece atenção, carinho, nada, Ele ainda assim te dá atenção, te dá amor, te dá consolo. Por que nós queremos inverter tudo e tratar o nosso cônjuge diferente? Não, eu só vou perdoar ele se ele abandonar essa prática. Se ele se arrepender de verdade e mostrar fruto, eu penso se eu vou ser misericordioso com ele. Olha, ontem ela não foi muito agradável comigo, não. Então ela não está merecendo o meu amor hoje, não. Vou dar um gelo nela, vou dar uma lição e talvez... Percebe como nós agimos de uma forma diferente daquilo que Deus age conosco? É hipocrisia. Deveremos aplicar da mesma forma de tratamento que Deus usa conosco para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, sermos misericordiosos, dar amor incondicional e assim por diante. Nós podemos refletir a fidelidade divina em nosso casamento. Nós podemos ser leais em nossas amizades, principalmente cristãs. Que exemplo maravilhoso foi hoje nas aplicações do culto, nos pontos do sermão, de que devemos amar o povo de Deus. A tratativa com o povo de Deus é diferente, meus irmãos. Paulo, ele deixa isso claro. Nas orações que nós fazemos na refeição, eu sempre destaco o seguinte: abençoe a mesa de nossos familiares, amigos e principalmente, sobretudo, os da família da fé. Porque eles merecem um cuidado e uma lealdade especiais, além das medidas. Nós devemos ter um amor abnegado aos da família da fé. Nós devemos, com isso, também ter um compromisso com a nossa igreja local, sermos assíduos nas atividades, sermos honrados em nossas palavras. Se recebemos uma convocação, cumprirmos essa convocação, este chamado, participar das reuniões de oração, dos estudos bíblicos, participar dos cultos frequentemente, sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas e assim por diante. Nós devemos ser fiéis no nosso compromisso com a igreja local, e isso também reflete na integridade em nossos negócios e trabalho. Não tem como um cristão achar que pode ser cristão na igreja, sendo fiel na igreja, em todos os seus compromissos, e chega no trabalho e ele age de qualquer forma. Age de forma displicente, não tem ética de trabalho, ninguém confia nele porque ele fala que vai fazer uma coisa e não faz. Ele, na verdade, falou que fez uma coisa que ele não fez, é de outra pessoa. Percebe como fica estranho? Devemos ser fiéis e íntegros também nos nossos negócios, nos nossos trabalhos. Nós devemos ser fiéis na mordomia cristã, ser fiéis no uso dos recursos confiados por Deus, tempos, nossos talentos, os tesouros que Deus nos abençoa, os recursos financeiros que Deus nos abençoa nessa terra. Se somos fiéis no pouco, Deus ele nos levará ao muito. Portanto, não sejamos murmuradores. Essa é a minha condição. Se eu tivesse em outro patamar, eu seria melhor, eu poderia servir melhor. Sirva, seja fiel no pouco. E aí, quem sabe Deus te coloca no muito para servir. Agora, se você não é fiel nem no pouco, se não somos fiéis no pouco, será que seremos fiéis no muito? Difícil.
E nós devemos prestar contas ao Senhor fiel, ao Senhor que cuida da sua terra. Nós devemos prestar conta ao Senhor de como estamos manejando os recursos que Ele nos deu. Nosso tempo, nosso dinheiro, nossa saúde, tudo prestando serviço ao seu reino. Por fim, eu gostaria de trazer uma frase do Arthur W. Pink, ainda que traz um consolo para nós no seu livro Os Atributos de Deus. Ele diz o seguinte: que palavras é a do Salmo 36:5? O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Muito acima de toda compreensão finita está a imutável fidelidade de Deus. Tudo que há acerca de Deus é grande, vasto, incomparável. Ele nunca esquece, nunca falha, nunca vacila, nunca deixa de cumprir a sua palavra. O Senhor se mantém estritamente apegado a cada declaração de promessa ou profecia. Faz valer cada compromisso de aliança ou de ameaça. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Portanto, o crente exclama: as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém. Concluindo então, meus irmãos, apenas uma recapitulação de tudo aquilo que nós vimos. A fidelidade de Deus, ela é inseparável do caráter de Deus. Ela está fundamentada e ela fundamenta todas as principais doutrinas reformadas por conta da sua fidelidade. A fidelidade do Senhor nos chama à fidelidade responsiva também, como nós vimos nas aplicações. E por fim, a fidelidade do Senhor é uma grande fonte de consolo e de conforto, a fonte da nossa esperança, a fonte da nossa segurança eterna. Nós podemos falar: eu sei em quem tenho crido, no Senhor que cumpre a tua palavra, no Senhor que cumpre as tuas promessas. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida? Alguma colocação? Vamos encerrar então com uma oração? Senhor Deus fiel, Senhor do pacto, Senhor que ama um povo separado para si, nós te exaltamos, ó Senhor, porque podemos cada dia mais conhecer mais do Senhor, do teu caráter, dos teus atributos, das tuas obras. Quão imensurável é o Senhor, ó Pai, quão vasto em conhecimento, em poder, em santidade, em amor, em benignidade, em misericórdia. Quão firme nós estamos no Senhor devido à tua fidelidade. O Senhor é imutável, ó Pai. O Senhor nos garante a segurança da nossa salvação. O Senhor nos garante também que punirá todo o pecado. Por isso, que permaneçamos sempre guardados no Senhor, pelos méritos e obras de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. E que o teu Santo Espírito possa aplicar a salvação em nosso coração a cada dia. Que a cada dia que se passe possamos ser mais e mais a semelhança de nosso irmão Cristo Jesus. Abençoe-nos, ó Senhor. Conforte o nosso coração. Por vezes nós somos infiéis, por vezes nós somos ansiosos, temerosos com o dia de amanhã, quando a tua palavra nos dá plena segurança de que o Senhor cuida do teu povo, em toda e quaisquer circunstâncias. Que possamos entender isto, ó Pai, amar-te cada vez mais, servir-te de modo excelente, principalmente os nossos irmãos, que é o nosso dever. Abençoe neste dia que é separado para ti, que possamos continuar te exaltando e te glorificando com as nossas palavras, pensamentos e ações. Cuida do teu povo, é o que nós te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Thank you.